Irmãos, vamos parar com as picuinhas, com os conflitos, com os desentendimentos, com as minhas opiniões. Eu vou falar de novo, irmãos. Falar de novo aquele meu lema. Vamos deixar as picuinhas para desfrutar da picanha. Cristo é a nossa picanha. Quando o irmão Dong estava conosco, ele era o nosso guarda-chuva. E nós estávamos debaixo do guarda-chuva dele. Ele levava toda a água, caía em cima dele. Agora o irmão Dong partiu. Nós que estamos à frente da obra, vamos ter de aprender a nos molhar. Dependam do Senhor, porque senão você não vai ser muito útil. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu quero ilustrar novamente com o exemplo do nosso irmão Dong. Ele não era um homem eloquente. Vocês não vão saber porque você não conhece o chinês. Nós que traduzimos sabemos. Mas a palavra dele era cheia de demonstração de Espírito e de poder. Aonde ele ia, as coisas aconteciam. Não pela sua eloquência. Eu vou até falar para vocês, os irmãos de Taiwan ficam admirados. O que ele falou? A gente não entendeu. Por que teve uma reação tão grande? Os irmãos que irão visitar a gente aqui, nessa estância, aqui nesse lugar. Então houve uma reação enorme. Como é que ele conseguiu ganhar tanta gente pregando desse jeito? Porque lá em Taiwan todos são treinados, todos são exímios pregadores, muita ostentação, linguagem persuasiva, muita palavra forte, conhecimento. O irmão Dong também tinha conhecimento, mas ele não dependia disso. Ele nunca dependeu de um esboço. Às vezes ele até que se esforçava, fazia um esboço, mas chegava no momento e falava: não quero seguir o esboço, quero seguir o Espírito. E às vezes, irmãos, eu vou dizer uma coisa, a gente traduzindo, a gente sentia o Espírito saindo, e eu ficava louco traduzindo para ele. Não é pela linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Falando do irmão Dong, eu me lembrei de um fato, voltando à questão de ser julgado por tribunal humano, anos atrás. Irmãos, essa experiência, eu nunca falei em público, mas eu sinto agora no Espírito que eu preciso falar em público. Anos atrás, nós somos um grupo grande de cooperadores para Taiwan, para ter comunhão. No meio de toda aquela situação, de nós sermos criticados, atacados, nós ainda não tínhamos sido excluídos. Eu fui 8 vezes para os Estados Unidos, e essa vez para Taiwan, junto com os irmãos. O irmão Dong fez o possível para ceder. O irmão Dong cedeu. Eu não vou falar os itens que ele cedeu. Foram sacrifícios muito grandes, perdas muito grandes para a obra. O irmão Dong estava disposto. Ele cedeu. Eu fui um dos principais irmãos que iam para lá, às vezes acompanhados de outros irmãos, para os Estados Unidos. E uma dessas viagens foi para Taiwan. Os irmãos convidaram a gente: vamos vir aqui ter comunhão. E os cooperadores norte-americanos também foram. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo foi uma das experiências mais chocantes da minha vida. Eu não imaginava que entre irmãos isso pudesse existir. Quando entramos naquela sala, isso não foi por causa dos irmãos de Taiwan, isso foi montado pelos irmãos dos Estados Unidos. Nós entramos naquela sala, estava montado ali um tribunal. Mandaram o irmão Dong sentar numa cadeira de réu. E nós sentamos ao lado dele. Havia a promotoria do outro lado, com dossiê dessa altura, e havia o juiz atrás de nós. E foi apresentado caso após caso. Daí deram chance para nós falar. Daí o Pedro, Miguel e eu eram os advogados da defesa. Irmão, foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida.
Mas o Senhor nos encheu do Espírito Santo aqueles 2 dias. No intervalo do cafezinho, os irmãos de Taiwan vinham, irmãos, e vibravam com a gente. Um tribunal humano, e o irmão Dong aguentou e não falou nada. Fomos atacados na internet, direto. Os irmãos norte-americanos gostam de usar a sua eloquência, atacar na internet. Eles esperavam que nós revidássemos, daí seria uma guerra na internet. Eu fui tentado a responder, porque eu gosto de uma briguinha. Os irmãos sabem disso. Mas o irmão Dong não deixou. Nós não revidamos, não respondemos uma carta. Eu tenho, se precisar, eu tenho todas as provas arquivadas de todo o processo. Se apresentar, vai causar um escarcéu. O irmão Dong falou: não vamos nos justificar. Ele praticou isso. A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Eu conheci um homem que praticou essa palavra. E eu quero falar mais uma vez, irmãos. O nosso amado irmão Dong, eu falo isso com muita tristeza, estou me segurando aqui para não chorar. Eu não aguentava, naqueles dias eu não aguentava. Mas eu vi o nosso irmão aguentando e ministrando a palavra com alegria, como se nada estivesse acontecendo, mas eu sabia a dor que estava dentro dele. Ele foi ridicularizado no mundo inteiro, na internet, artigos inteiros falando dele, falando que ele não tinha conhecimento, não tinha isso, não tinha aquilo, falando que ele estava pregando heresias, aqui e ali, só que até hoje ninguém provou nada. Ele foi exposto como um espetáculo, para o mundo inteiro olhar e dar risada, e até hoje, tem esses artigos, estão lá, vira e mexe, eles reciclam e lançam na internet. E às vezes recebemos notícias, vamos fazer uma campanha maciça, agora que o irmão Dong faleceu, vamos lançar uma campanha maciça, para acabar com o movimento do irmão Dong. Espetáculo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando somos criticados, somos julgados, mal compreendidos, vituperados, difamados, nós somos entregues à morte, como ovelhas para um matadouro. E eu quero dizer para vocês, no tempo do irmão Dong, quando ele estava à nossa frente, nós experimentávamos um pouco disso, mas agora estamos experimentando cada vez mais. Filipenses 1:20, nós somos loucos, tolos por causa de Cristo, e vós sábios, vocês são os inteligentes, nós somos os burros, os tolos, nós fracos, e vocês são os fortes, vocês são os nobres, e nós, os desprezíveis, os desonrados. Irmãos, um ministro de Cristo, um despenseiro de Deus, deve estar preparado para todas estas coisas. Eu me lembro uma vez, o irmão Dong até, um cooperador falou para o irmão Dong, eu estou aprendendo, se der para mim um copo de leite e um pão com manteiga, eu estou satisfeito. O irmão Dong falou, não, um copo de água e um pão sem manteiga. E eu me lembro uma vez, nós chegamos num país, não vou nem mencionar o país, foram nos buscar no aeroporto, e era de noite, nós não tínhamos comido,
Daí levaram a gente para um apartamento, nos deram a chave e o irmão que nos levou foi embora. O irmão Dong dormiu no sofá e eu dormi no chão, sem jantar. E cheio de alegria. Hoje existe certo padrão entre alguns cooperadores. Não estou falando entre nós, mas assim, tem que ser hotel 5 estrelas. E tem que ser passagem classe executiva. Uma vez me convidaram para ir para uma igreja evangélica no DF, para dar uma palavra sobre escatologia. Daí o irmão que foi encarregado, era um diácono, me ligou: irmão Esdras, estamos comprando passagem para você. Você prefere sair de São Paulo ou de Campinas? Eu falo: eu prefiro sair de Campinas, se possível. Nós queremos comprar para você classe executiva. Ele diz: não, irmão, por favor, classe econômica. O quê? Ele diz: não, vamos economizar esse dinheiro. Chegando lá, falei: irmão, nós vamos levar você para um hotel 5 estrelas. Ele diz: não, irmão, não posso ficar na casa de um irmão. Ele olhou para mim e falou assim: você ficaria na minha casa? Eu disse: com o maior prazer. Daí ele pulou de alegria. Daí no caminho falou: você é muito estranho. Nunca vi uma pessoa como você estranha. Todos os pastores que nós convidamos exigem classe executiva de avião e hotel 5 estrelas. Você aceitou ficar na minha casa? Isso nós aprendemos com o irmão Dong. Eu vou contar outra história do irmão Dong, comparado com um cooperador norte-americano. Lá na Bolívia, no altiplano, tem lá os irmãos da raça Aymara, que é uma raça indígena. Irmãos que amam o Senhor, amam a igreja, e lá a igreja está se propagando forte. E eles, quando comem, eles comem de uma maneira diferente da nossa. Não comem mesa, eles põem uns tapetes no chão, se acocoram, assim, e colocam lá um monte, umas 10 tipos de peixe seco, e uns 10 tipos de milho, tudo no chão assim. Daí eles se acocoram em volta e comem. Daí, esse cooperador norte-americano estava lá. Daí os irmãos, ele foi visitar essa igreja, os irmãos se prepararam com muito amor e carinho, se acocoraram: vamos comer, irmão. Daí o irmão com o tradutor, não, claro, o irmão aquele irmão falava espanhol também. Daí o irmão olhou para aquele peixe seco, aqueles peixes secos, olhou para aqueles grãos de milho, daí falou para o irmão acompanhante dele: vamos para o McDonald's. E foram embora. Aquilo deixou os irmãos extremamente tristes. Daí passado um tempo, o irmão Dong foi lá, e os irmãos levaram o irmão Dong para o mesmo lugar. Os irmãos prepararam a mesma coisa. O irmão Dong, irmão de idade, os irmãos falaram: vamos comer, irmão Dong. O irmão Dong se acocorou, começou a comer junto com eles. Sofrer por causa do nome do Senhor. E Deus vai nos abençoar muito. Nós que somos desprezados, espetáculo do mundo, lixo do mundo, escória de todos, nós vamos multiplicar os frutos da casa de Deus. Vamos levar o evangelho do reino por toda parte. Agora eu quero ler essa próxima frase, que traz muita luz, irmãos, com relação à direção. Eu já li na primeira mensagem que eu dei, mas aqui estamos de novo nesse versículo, e eu vou tocar nesse ponto de novo: o qual vos lembrará os meus caminhos. Que quer dizer o quê? É o meu jeito de fazer as coisas. Paulo tinha o seu jeito de fazer as coisas, os caminhos dele, as maneiras dele, e ele exigia que as igrejas fizessem de acordo com a orientação dele. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Toda parte é igual a cada igreja, ou seja, todas as igrejas
aonde Paulo ia, todo mundo fazia igual. A mesma direção, a mesma palavra profética, a mesma orientação. Então vamos ler alguns versículos para confirmar isso. 1 Coríntios 7:17. 1 Coríntios 7:17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Isso é a direção apostólica, a palavra profética, na visão e também na orientação. Vamos ler agora capítulo 11, versículo 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, você quer discutir opiniões? Saiba que nós não temos tal costume, nós não vamos discutir não, nem as igrejas de Deus, isso não está aberto para discussão. A orientação apostólica é essa, e todas as igrejas vão andar juntas. 14:33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Olha só, de novo, como em todas as igrejas dos santos. Essa é a linha da igreja em Antioquia de Paulo. Todas as igrejas dos gentios, não é a linha de Jerusalém é para a circuncisão. Paulo tinha o ministério da incircuncisão para os gentios. Todas as igrejas debaixo do ministério de Paulo tinham a mesma orientação, a mesma direção. E capítulo 16:1, que nós lemos também naquele dia: quanto à coleta para os santos, fazei vós, também como ordenei as igrejas da Galácia. Eu ensinei lá, eu ordenei, não sugeri, eu ordenei, vai ser feito desse jeito, você também vai fazer igual. Isso é para o que, irmãos? Para não trazer confusão. Deus não é Deus de confusão, é sim de paz. Isso vai trazer paz para a igreja, e eu vou prometer para vocês, irmãos, isso vai trazer bênção para a igreja. Um homem espiritual pode ficar bravo na hora, estou bravo, e no minuto seguinte, está tudo bem, está tudo bem. Ele segue o Espírito. Um homem que não é espiritual fica bravo, e fica bravo 5 dias, como Pedro falou, né? Às vezes com a esposa, daí não conversa com a esposa 1 mês. Jesus ficou bravo quando entrou no templo, pegou um chicote lá e expulsou todo mundo. A gente pode ficar bravo instantaneamente, mas tem que ficar bravo no Espírito. Nós temos um conceito que ser espiritual é só com a Bíblia. Não, nós temos que aprender, mesmo no nosso passatempo, nas atividades diárias, nós podemos andar no Espírito. E é isso que é o grande segredo que o irmão Dong passou para nós. A vida da igreja é vida de reuniões, é vida familiar e vida social. Ou seja, em cada aspecto da nossa vida, nós precisamos andar no Espírito, invocar o nome do Senhor, andar no Espírito e viver a vida da igreja. Louvado seja o Senhor! E eu quero citar Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos. Amém.